Fala galera, sejam todos muito bem-vindos aqui na coletiva do Juba Futebol. O tricolor paulista pega o Vasco mirando ali a vaga de Libertadores. E o Vasco tem novidade, mas o São Paulo também tem. Um ataque todo remontado aí de um time extremamente veloz. E eu quero conversar com você sobre o São Paulo versus o Vasco. Mas também tem duas questões muito interessantes. Uma delas é a renovação contratual que o São Paulo coloca de um meia da equipe de base promissor, e também tem volante que volta, jogador joia rara do tricolor paulista, que o São Paulo quer colocar ele lá no topo do mundo e vai ser um jogador exemplar e maravilhoso, voltando e jogando da maneira que ele sempre soube jogar. E nós tivemos também a volta de Rafael Tolói. Tem algumas coisinhas para dizer aqui sobre o time do São Paulo e eu espero que você venha comigo para agora. Vem comigo, chega nesse like brabão aí para deixar o vídeo já engrandecido, que eu faço questão de ter você por aqui. Meu muito obrigado. E você que não é inscrito ainda, se inscreva aqui no canal e venha fazer parte desta família que só cresce aqui comigo. Eu sou o Juba, você está na coletiva do Juba Futebol, que é o nosso canal de notícias do São Paulo, as matinais, né? Que saem ali à tarde. Não. Notícias matinais que saem à tarde. Beleza, meu povo? Vamos lá então. O São Paulo tem que ganhar. Sem brincadeira. Depois que o Palmeiras ganha essa vaga da Libertadores metendo 4 na LDU, ele escancara, né, um problema do São Paulo, e esse problema, ele tá muito mais, pra mim, muito mais pesado do que você falar, diretoria. Eu fico imaginando ali o Júlio Casares e o Belmonte, e fico imaginando também o São Paulo não fazendo nenhum gol na LDU, e eu não consigo linkar. Sabe, não dá pra fazer um link. Dá pra você fazer um monte de link ali no Júlio Casares e Belmonte, o quanto eles acabaram com o São Paulo. A pior diretoria da história. Pra não vir falar que eu tô passando pano. Agora, da maneira que nós perdemos pra LDU, é Crespo e jogadores, cara. Porque poderia ser eliminado. Aquele 5-4, sabe? 5-4 no fio do bigode ali, você podia perder pra LDU. O que não podia ter acontecido era tomar 2-0 lá, 1-0 aqui, o Palmeiras ir lá e meter 4. O que é isso? Sabe? Então, pra mim, foi o São Paulo. E o São Paulo, você fala, tá, mas o Palmeiras é muito melhor. É mesmo. Quando o São Paulo joga com o Palmeiras, tem uma diferença tão grande? Ou será que olha pra mim, olha no meu olho, que isso aqui é muito importante. Ou será que o Palmeiras é muito melhor que o São Paulo? Porque quando o São Paulo joga com o Palmeiras, é de igual pra igual. Será que o São Paulo não tem uma motivação extra pra pegar o Palmeiras? Deve ter, não deve? Porque o São Paulo é ridículo contra o nosso Atlético Nacional, é ridículo com o Atlético Paranaense, é ridículo contra o Ceará, é ridículo contra a LDU. Aí pega o Palmeiras, é um timaço do São Paulo, que faz gol, que joga, que... E aí? Então o que falta? Pra mim não é a diretoria aqui só. É também os jogadores e o técnico. Falta ser mais homem, falta mais coragem pra querer, falta vontade, falta vergonha na filha da mãe da cara. A vergonha na cara faria o São Paulo classificar contra a LDU e o Atlético Paranaense. Era só ter jogado com vergonha na cara, como jogaram contra o Fortaleza, como jogaram contra o Internacional, como jogaram... Internacional? Contra o Cruzeiro, jogaram com vergonha na cara. Quando pegam Palmeiras e Corinthians, tem vergonha na cara. Por que não jogaram com vergonha na cara? Então é um bando de chinelinhos, sim. Jogadores de muita qualidade que jogam quando querem. E contra a LDU, uma amarelada histórica. E essa vitória do Palmeiras contra a LDU escancara a amarelada histórica que o São Paulo deu, e eu não aceito mais. Então você me fala assim, Juba, o time do São Paulo é um lixo. Discordo, faltou o Crespo ali, pegar esses caras pelo pescoço, tirar um monte no meio do jogo, tirar 5 no intervalo, no próximo jogo deixar os caras no banco e falar, vocês não vão jogar mais. Tinha que ter tido um chacoalhão, o técnico vir na imprensa e falar, não, tá tudo bem, extrair o máximo que deu dos caras, deu uma ova. Por que jogam uma bola linda contra Cruzeiro e Palmeiras e contra LDU e Atlético Paranaense é aquele vexame nojento? Por que nós tomamos 2-0 do Ceará em casa, enquanto o Palmeiras fizemos 2-0 rapidinho e fomos garfados pelo Abate Abel lá pra poder perder pro Palmeiras? Sabe? Não tem lógica, é falta de vergonha na cara. Claro que a diretoria contribui com essa falta de vergonha, atrasando os salários, não cobrando devidamente. É uma diretoria que não tem moral pra cobrar o time. É claro, então, que uma diretoria dessa não cobre. Então os jogadores jogam quando querem. Não é que tem muito vagabundo no time de São Paulo. É que o ar que respira ali e fala, hoje não vai dar, tudo bem. Tô pensando em comer um japa depois do jantar, no jantar. Tô pensando em comer uma carninha no restaurante e tal depois do jogo. Os caras não estão preocupados com o jogo. O jogo acaba, perde 2-0 pro Ceará em casa.
Parte da torcida já não viu o jogo, porque a diretoria afastou o torcedor. A outra parte somos nós aqui, não dorme à noite, desesperado com o dia de amanhã, se vai ter São Paulo ou não pra torcer. E os jogadores, vocês acham que sofrem igual a gente? Quando perde pro Ceará por 2-0 em casa? Para com isso aí, cara. Então falta vergonha na cara. Essa vitória do Palmeiras, obrigado. Ó, eu odiei a vitória do Palmeiras, odiei, do fundo da minha alma. Mas obrigado, Palmeiras, obrigado por escancarar o quanto o São Paulo pode fazer mais, e foi ridículo, foi covarde, foi um vexame contra esse time da LDU aí. Um time amador, não é nem profissional praticamente, que usa a altitude lá do seu país para poder jogar e fazer o resultado lá. Não tem técnico, né? Todo respeito a Thiago Nunes, é um técnico horroroso aqui do Brasil. Então não tem técnico, não tem jogadores, e aí joga na altitude, ganha de todo mundo. Chega aqui, é um time horroroso. Toma 4 do Palmeiras, podia tomar mais. E nós estamos eliminados pra esses caras, tá tudo bem nada. Então assim, não aceito, cara, tem que jogar muito mais. E aí pra jogar muito mais, hoje não tem Luciano, né? O Estrelão aí, o Estrelão tomou cartão. E tá fora, fez gol contra o Palmeiras, fez gol aí contra o Bahia e tá fora o Estrela porque não dá pra contar com ele normalmente, né? Você começa a contar com ele como atacante, ele vira meia. Você começa a contar com ele fazendo gol, ele perde os gols da Libertadores. Você começa a contar com ele fazendo gol no Clássico, gol contra o Bahia pra ir pra Libertadores, ele toma o terceiro cartão e vai suspenso. É sempre uma coisinha. Pergunta-se muito se o Luciano é ídolo no São Paulo, é ídolo. Ô, o Luciano é ídolo, gente, quando muito, exagerando, é um bom jogador. Ah, mas faz muito gol. Igual o Nestor dava muita assistência. Igual o Reinaldo dava muita assistência. Igual o Caio Paulista foi campeão da Copa do Brasil com o São Paulo fazendo gol no Palmeiras. Sabe, você tá lá. É obrigação sua fazer. Quem faz mais gol no São Paulo? Quem joga mais tempo. Você fica 5 anos jogando no São Paulo, é claro que você vai fazer gol. Rigoni, 5 anos fez gol. Teria feito gols. Pablo Felipe, procura os números do Pablo, você vai encontrar um monte de gol lá. Isso quer dizer que ele é ídolo? Pelo amor de Deus também, né? Ídolo o quê? Ídolo da onde? Então o Luciano é ídolo. No título do Campeonato Paulista tava no banco. No título da Copa do Brasil tava no banco. Agora, quando o Caleri, Lucas, Oscar tudo machucaram, o São Paulo vive o pior ano de sua carreira com o Luciano jogando no ataque. Aí é ídolo? Concordo que é um bom jogador, um cara que é melhor ter hoje do que não ter, né? Mas para também, né? Ídolo? Ah, não. Aí acabou o São Paulo. Se isso aí for ídolo, abaixa a porta, tranca, pega a chave, quebra e taca o restinho no mar. Se esquece. Ídolo? Não, mas de jeito nenhum. É o culpado? Não, não é o culpado. Muito mais é a diretoria do São Paulo. Hoje o Crespo tá vacilando em muitos aspectos, mas aí fala também que é ídolo, não. Mas o São Paulo, quando monta o time pra pegar o Vasco, ele coloca Lucas e Tapia na frente, junto com o Marcos Antônio. A preparação do São Paulo hoje, ela tá extremamente interessante. E eu quero falar com você sobre isso e também falar sobre esse Ryan aí. Esse Ryan também tá difícil, jogador do Vasco. Peraí que nós vamos molhar as palavras, rapidez. Molhadinha as palavras. Eu faço aqui como uma live também, né? Ao vivaço, que não para nem a pau. O Lucas Moura no ataque, junto com o Tapia, eles dão uma velocidade incrível. O Lucas tem que estar em forma, lógico. Mas ele já tá voltando já, né? O Tapia é um centroavante que raramente, dificilmente algum São Paulino vai se lembrar de um centroavante que corria muito no São Paulo, né? Um centroavante de puxar contra-ataque em velocidade. Tipo assim, nem o Careca, que foi talvez o melhor, o Serginho Chulapa, né? Luiz Fabiano, esses caras não eram de velocidade, eles eram craques. O Careca era craque, o Luiz Fabiano era bom, Chulapa era artilheiraço. Aí você não tinha a velocidade pra puxar, né? O Adriano no São Paulo, um excelente jogador, imperador, já não era mais aquele velocista. O França não era o velocista, Dodô não era o velocista. Vai ter um ou outro, que Éder Luiz, que nem era centroavante, mas que puxava um contra-ataque em velocidade. Mas é raro de ver, você entendeu, né? Não é sempre. O Tapia, ele também não chega como centroavante no São Paulo, mas ele pode ser agora um centroavante. Então, quando você tem o Tapia, Lucas Moura e Marcos Antônio no ataque, tem
todos os ingredientes para um sucesso aqui. Eu ainda acho que o Crespo está cometendo um erro gravíssimo de manter o terceiro zagueiro. Isso aqui é ridículo, tá, Crespo? Porque agora você vai colocar o Enzo Dias e o Mailton para cruzar a bola pro Tapia, e o Tapia não é cabeceador. Então assim, eu não me conformo. Sinceramente, 3 zagueiros, tu vai tomar gol de qualquer jeito, toma gol todo jogo, né? Vai tomar gol de qualquer jeito, com 3 zagueiros ou não vai tomar gol. E na frente não vai conseguir fazer legal, porque falta um atacante e falta um meia, porque tem que jogar com essa bendita tática aí de 3 zagueiros. Mas, considerando que nós temos lá o Marcos Antônio, eu acho que hoje, entre Rodriguinho e Marcos Antônio, o Marcos Antônio é mais jogador, inclusive como meia. Tá? Ele é mais como segundo volante, nem compara, né? É o melhor que nós temos. Mas como meia, o Marcos Antônio sabe muito. Ele tá criando as jogadas, ele sabe fazer a articulação do jogo. Eu acho muito louco ter esse cara no time. Ele pode ser um segundo volante, pode ser um meia também. Ele é top, esse Marcos Antônio. E ele joga como meia. Quando você olhar para o ataque, o Marcos Antônio ele vai ter 2 caras que eles jogam muito bem. Um é o Tapia, que puxa o contra-ataque. Então o Marcos Antônio olha para o Tapia e fala, corre! O Tapia vai apostar corrida com uma força física, é evidente, né? Você vê o cara, ele é muito forte fisicamente. Ele tem uma musculatura ali muito evidente. Então ele é um centroavante de trombada. Só que ele é muito rápido, também pela idade. Característica de ponta, que joga na ponta, mas ele é encaixado de centroavante e não sente nada. Adaptação, não sabe jogar ali, ele sabe. Então o Tapia como centroavante pro Marcos Antônio lançar as bolas, o Marcos Antônio ele vai ter pra quem tocar. Achei legal pra caramba isso aí. E o Lucas Moura, esse é craque de tudo, né? É o drible, é a finalização, esse cabeceia, por incrível que pareça, tem 1 metro, é baixinho, 1,5 m de altura, é um pouquinho mais, né? Tem 1,70 m de altura ali, mas ele sabe cabecear, cara, acho muito louco isso. Então o Lucas, ele é o jogador pra mim premium, ele é o top 1 do São Paulo, ele é o melhor que nós temos, ele só tem que aguentar jogar a parte física. Então o Lucas voltando agora, junto com o Marcos Antônio e com o Tapia, o Lucas ele não vai ter que fazer tudo sozinho. Eu falei da tiriça que o São Paulo se mostrou contra o Atlético Paranaense, LDU, o Ceará. Se tem alguma coisa boa que dá pra extrair desses últimos tempos do São Paulo, é o Marcos Antônio e também o Tapia. São caras que eles não tiveram não medraram, não ficaram com medo. Naquele jogo contra o Palmeiras, que o São Paulo é garfado pela Abate Abel e pelo sistema, o Tapia, ele é o melhor em campo, de Palmeiras e São Paulo. Ele é o melhor em campo. Ele coloca o Gustavo Gomes pra sambar, o Gustavo Gomes arranca sangue no nariz dele com cotovelada, pisa nele, era pra ter sido expulso 2 vezes no mesmo jogo. O Tapia sofre um pênalti e o Tapia faz um gol. Além de tudo, ele fez um gol também. Então eu achei que o Tapia ele foi maravilhoso. Hoje jogar de centroavante é magnífico. Melhor que o Luciano. O Luciano pode jogar? Claro que pode. Mas o Tapia de centroavante acho da hora demais. Inclusive o meu ataque hoje, claro que o Luciano tá suspenso, não pode jogar. Mas o meu ataque do São Paulo hoje é Tapia e Luciano. A meia é Marcos Antônio e Lucas Moura. E volante é Pablo Maia Bobadilha. Tira um zagueiro. Sabe, é assim mesmo. Jogar pra frente. Tentar ganhar o jogo. Ficar com 3 zagueiros abrindo mão de jogar sem chance, cara. Aí você tem o Marcos Antônio, rápido igual a bala. Lucas Moura, rápido igual a bala. Tapia, rápido igual a bala. E o Luciano é decisivo, faz gols. Então eu acho que o time encaixa. Aí você exige menos do Cedric, do Mailton, do Enzo, do Patrick Lanza, que são caras que não vão entregar muito também. Então você tem laterais que não precisam ser aquele Cicinho e Júnior, né? Não precisa ser o Cicinho e Júnior. O Jorge Wagner e o Souza não vai precisar mais. Vão ser laterais normais, com 2 zagueiros, laterais que sobem menos. E aí você pode ter o Cedric e o Enzo, que são quase zagueiros ali, quando o São Paulo não taca a bola. E 2 zagueiros, volantinho, 2 ali, 2 meia, pronto, você tem um time, cara. O Crespo tá demorando demais pra enxergar isso aí. Tá até irritante de ver. Bom, enfim. O São Paulo ele coloca agora na mão do Rodriguinho a possibilidade de renovação contratual. Hoje, se você parar para analisar, o Rodriguinho ele é mais uma peça importante para revender, pra você vender ele para fora, do que para jogar, né? Hoje, eu tô te falando, a escalação provável do São Paulo, ela vem com 2 volantes e o Marcos Antônio como meia. Certo? Então o Rodriguinho não vai jogar, é o Marcos Antônio como meia. Os 2 volantes pode ser Pablo Maia e Bobadilha, e se tiver algum suspenso vai ser o Luiz Gustavo.
né? Não vai ter espaço ali pro Rodriguinho. E o meia é o Marcos Antônio. Rodriguinho, então, ele é banco do banco. Nós estamos falando de um time que está sem Luciano, que de vez em quando faz a meia. Estamos falando de um time que está sem o Oscar, que é meia. Estamos falando de um time que tem o Lucas Moura, que hoje está no ataque, mas também é meia. E estamos falando de um time que não tem Rian Francisco e Caleri, André Silva. Imagina com todos esses caras voltando. O Ferreirinha encontrando o futebol dele, o Rodriguinho não fica nem no banco mais. Nem no banco. Então o São Paulo coloca um contrato para renovar com ele. Acho interessante, sim. Mas assim, é para vender, cara. Vende correndo, porque o São Paulo não tem. O Rodriguinho não tem bola para jogar no São Paulo, infelizmente. E ele tem, né? É um cara tecnicamente legal, tem uma certa habilidade, mas a atitude dele para São Paulo não funciona. Talvez se ele fosse hoje do Bahia, que é um time que tem o Rogério Ceni que ajuda jogadores mais jovens, ele tem lá o Grupo City, uma cobrança talvez um pouco menor, é que o Bahia agora tá sendo bem cobrado. Red Bull Bragantino, que não tem muita cobrança, eu acho que o Rodriguinho estaria muito melhor do que no São Paulo. Sinceramente, é um bom jogador que não desempenha. Então o São Paulo tem que vender. E a outra novidade é o Hugo, que volta como volante. E o São Paulo pode colocar o Hugo para jogar, mas o plano é vender Pablo Maia e Bobadilla, muito possivelmente. E aí Hugo e Negruti vão ganhar espaço para o São Paulo não ter que contratar volantes pro ano que vem. Ah, mas cadê a experiência? Vai pôr Negruti e Hugo? Não dá, concordo. Mas aí você tem o Marcos Antônio, o Luiz Gustavo deve conseguir uma renovação contratual, dá pra mesclar um com o outro aí, um jovem com o mais velho, fica tudo top, volante é a última coisa que o São Paulo precisa pra hoje. E o Tolói voltou. É possível já vermos o São Paulo com o Tolói, não, vamos ver no banco, relacionado, não sei se ele vai entrar, porque o São Paulo joga só uma competição. Arboleda e Alan Franco estão disponíveis. A terceira vaga fica para Sabino ou Ferrarese. Hoje eu diria que é Sabino vai jogar. Então deverá ser o São Paulo Sabino, Alan Franco e também o Arboleda, podendo entrar o Ferrarese num cansaço de Sabino, num cansaço de Alan Franco, num cansaço de Arboleda. Se o Crespo vê que alguém cansou, alguém tá meio baleado ali, tá meio zoado, meio cansado, aí entra o Ferrarese que não tem jogado no São Paulo, tem jogado mesmo esses três, o Alan Franco, Ferrarese, o Alan Franco, Sabino e Arboleda. Mas eu tô lá voltando, ele também é um cara que pega essa, eu diria, quarta vaga, né? Quinta vaga. Os três são Alan Franco, Sabino e Arboleda, Ferrarese é a quarta vaga e a quinta vaga é o Tolói. Então o São Paulo contratou um zagueiro que talvez é o que mais recebe do São Paulo. Não sei se ganha mais com o Arboleda, mas certamente ganha mais com o Sabino, certamente ganha mais com o Ferrarese e é o cara que é o quinto reserva. Esse é o São Paulo. Tá contratando jogador, vende todos os pontas da base, todos. Empresta o Eric, dispensa o Rato, Michel Araújo vende o William Gomes, vende o Henrique Carmo, vende o Lucas Ferreira, vendeu todos da base, todos, e o emprestou. Fica sem a equipe, sem ponta pra base, contratou o Rigoni, que não sei se serve, trouxe o Tapia que virou centroavante e o Ferreirinha desencontrou o futebol. Não é que precisava de ponta, acho que tem. Mas zagueiro era a última coisa que precisava também, igual volante, pra que tinha que trazer o Tolói? Depois reclama que tá sem dinheiro, né? Depois vai chorar por aí aos quatro ventos que tá sem dinheiro. Isso também é lamentável. Enfim. O Ryan é um jogador do Vasco que ele é uma promessa da equipe de base do nível do Antony. Eu vou chamar de nível do Antony porque eu acho que o David Neres também tá no mesmo nível. É que o Antony pegou um Manchester United, né? Hoje caiu também, tá no Betis. Mas quando ele pega um Manchester United, ele é um Lucas Moura, assim, é um jogador que foi pra um time grandíssimo da Europa. E esse Ryan, a bola que ele joga é, cara, tipo assim, sabe o Rafinha do Barcelona da seleção brasileira? O Ryan é esse nível aí. Ele é nível de seleção brasileira. Vocês podem ver, o Vasco não vai segurar esse Ryan, com certeza. É um jogador que desequilibra, tipo Antony, tipo David Neres, tipo Rafinha. É um cara fora da curva. E o Diniz sabe disso. O Diniz é um técnico que a parte defensiva dele é muito ruim. Apesar que o Cuesta hoje joga lá, não é mais o Léo Pelé. O Cuesta consegue segurar ali o freio na zaga e tá indo bem o Vasco. O Vasco do Diniz tá ganhando vários jogos. Só que no ataque, o Diniz ele nunca foi mal, né? No ataque do Audax era excelente, o ataque do Fluminense, Atlético Paranaense e São Paulo, com o Brenner e o Luciano, sabe? O Diniz ele sabe montar o ataque do time. Isso ele é monstro, o melhor do Brasil. Melhor do Brasil, fácil.
para fazer o ataque ali. Ele peca muito porque ele não tem o equilíbrio da parte defensiva e o tic-tac atrapalha a carreira do Diniz. Apesar que o tic-tac tá diminuindo, né? O Diniz não tá mais naquele tic-tac inútil, idiota, ele tá virando um técnico grandioso. Daqui a pouco vai ser o melhor técnico do Brasil quando souber montar um sistema defensivo e parar com a teimosia de que não pode dar chutão. Quando ele parar com isso aí, ele vira o melhor técnico do Brasil. Mas o Diniz, ele hoje, ele conta com o Ryan. Conta com o Felipe Coutinho, conta com o Verratti, pode jogar ou não, mas conta com o Verratti, sabe assim? Então é um time muito complicado de jogar. O São Paulo vai pegar o Vasco lá, e esse Ryan, esse fenômeno aí voltando, o São Paulo ele tá no mato sem cachorro. Toma muitos gols de muitos times, e o Vasco, de todos os times, aí o São Paulo ele tem que atacar o Vasco. Quer ganhar do Vasco, tem que atacar e pegar o sistema defensivo do Diniz desprevenido. Se você ficar recuando contra o Vasco, pra dar contra-ataque, até concordo. Aí você pega o time desprevenido. Agora, se você abrir mão de jogar por uma bola contra o Vasco, meu amigo, esquece, você vai ser engolido lá atrás e o time vai socar o São Paulo. Você tem o Ryan, tem o Felipe Coutinho e mais o Verratti e o Nuno lá, meu amigo, não, é complicado, cara. É muito complicado. O São Paulo tem que jogar bola. Tirar um terceiro zagueiro e tentar ganhar do Vasco lá é melhor do que ficar esperando o Vasco, porque vai dar ruim. É ou não é? O vídeo de hoje foi esse. Eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, chega nesse likeão aí. Tamo junto. Um abraço, meus amigos. Até a próxima. Valeu!